Boa noite, povo de Deus. Também eu desejo um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, né? Vai estar sendo gravado agora, já está aqui à noite, né? Já está de noite. Quero também desejar uma ótima semana, um bom final de semana, um ótimo mês, um ótimo ano. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, neste vídeo eu gostaria de vos trazer para você uma palavra em relação a respeito sobre ministério. Antes de citar aqui o versículo que vai ficar como base, quero pedir aos irmãos humildemente que não deixe de orar pela minha saúde, né? Foi contraído uma diabetes em mim, né? E faz pouco tempo que eu passei também por 2 cirurgias, uma retirada de 2 caroços de hérnia, foi colocado 2 telas no pé da barriga. Desde então estou impossibilitado de voltar a trabalhos, né? Mas não impede de estar gravando os meus vídeos ou levar uma palavra na igreja, né? Que se alguns pastores quiser me convidar, estarei aqui para servi-lo, né? O seu ministério levando uma palavra de fé, de cura, de libertação e de salvação. Amém? E eu me chamo Ivanês Barbosa, diácono Ivanês, evangelista e missionário, pela misericórdia e pela graça de Deus. E peço que os irmãos também me acompanhem no meu Instagram, evangelista Ivanês Barbosa, e se inscreve lá no meu canal que eu tenho no YouTube, né? O canal Livres para Adorar. E se quiser fazer parte também do grupo Igreja Livres para Adorar, entre em contato comigo no seu zap, que eu mando o link, e através do link você entra, né, pelo link e vai fazer parte do grupo, e junto nós vamos aprender uns com os outros. Amém, queridos? E quero deixar aqui como base, como eu já falei, né, para entrar aqui no assunto em relação a respeito sobre ministério. Quero deixar aqui em 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 5, e depois 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Amém? Diz assim a palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, que serve para os dias de hoje. Amém? Se tu não cuidar dos que são seus, principalmente na sua casa, como irá cuidar bem da casa de Deus? Quer dizer, uma pergunta que o apóstolo Paulo faz a Timóteo, né? Para Timóteo aplicar na igreja. Amém, queridos? E aí no capítulo 5, versículo 8 do mesmo livro, 1 Timóteo 5, 8, está ali a resposta, né? Está ali o cumprimento desta palavra. Porque se não cuida bem dos que são seus, né? Negou a fé e é pior do que um infiel. Gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus, Pai amado e Pai querido, neste vídeo, meu Pai, que muitos vão ouvir, vão receber, que o Senhor esteja tocando em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nas enfermidades, tanto da alma como também, meu Pai, de origem carnal ou espiritual, no corpo físico. Esteja, meu Pai, trazendo cura, libertação, salvação, para a glória do Senhor nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, ajuda-nos, Senhor. Meu Pai, fale através de mim aquilo que realmente as pessoas precisam ouvir. Não o que as pessoas querem ouvir, mas os que as pessoas precisam ouvir. Meu Pai, abre o entendimento de quem vai ouvir e me usa mais uma vez para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, né? Amém?
Primeiro ponto que eu quero tratar nessa noite, neste vídeo aqui. Primeiro ponto, para que nós venhamos, né, a ser preparado, capacitado, né, para levar a palavra com autoridade, com ordem, decência e com sabedoria, e ter autoridade para pregar, né? Porque tem muitos que pregam a verdade, mas não estão vivendo. E eu já profetizo na autoridade do nome de Jesus que a hipocrisia vai ser tirada do nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, irmãos, quero dizer para você que vai ouvir esse vídeo, você que tem chamada, você que sente no seu coração que um dia você vai ser um grande ombreiro na casa do Senhor, né? Ou até para as irmãs, né, que tem chamada também para cuidar, né, da igreja, junto com o seu esposo, é claro, né? Escute bem o que eu vou falar nesse vídeo aqui, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a gente precisa entender, né, como funciona, né, a igreja. A igreja, ela funciona. Eu posso fazer aqui uma conjectura, né? Eu posso aqui fazer aqui paralelamente, né? Falar um assunto paralelo, né? Ajuntar a casa de Deus com a nossa casa, porque aí você vai entender melhor o que eu vou falar aqui. Primeiro, como que eu posso cuidar bem da casa de Deus se primeiro a minha casa está desorganizada, está, em outras palavras, mas assim para você entender melhor, está uma bagunça, está desarrumada. Olha o que é que diz lá no Provérbio 14, versículo 1. Diz lá que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com suas próprias mãos. Amém? E essa palavra, ela serve também para o homem. E aí você, o salmista, né? O salmista, ele recebeu, né, uma palavra também bem reveladora, né? É uma palavra que serve para nós, né? É como uma advertência, né? O Salmo 127 e o verso 1. Olha o que é que diz o salmista: que se tu não edificar a sua casa, então edificam os que trabalham. Tem outra versão que diz assim: edificam a sentinela. Amém, queridos? Então, toma cuidado, veja como é que você está cuidando da casa de Deus, porque primeiro você tem que fazer a casa, ela não é feita de cima para baixo, ela é feita de baixo para cima. Antes da casa ser plantada na terra, primeiro tem que ter o terreno, primeiro, né? Segundo, tem que fazer a valeta, né? Terceiro, fazer o alicerce. Quarto, levantar as paredes. Quinto, em fazer o cobrimento, cobrir, né, ela. Quinto lugar. E sexto lugar, embuçar ela por dentro e por fora. E sétimo lugar, fazer o piso, puxar o piso. Aleluia. E oitavo lugar, colocar as instalações, tanto de água como de energia, para então a casa ali, né? E décimo lugar, colocar, né, pia, colocar sanitário, né? E depois, por último, pintar. Louvado seja Deus. Trazendo isso para o lado espiritual, é do mesmo jeito, meu irmão. Temos que estar em vigilância, temos que estar em oração, temos que estar em jejum, temos que estar sempre em contato com a palavra. Oséias 6, versículo 3, está lá o conselho. Prosseguimos, né? Conhecemos e prosseguimos. E outra versão diz: prosseguamos a conhecer ao Senhor. A cada dia, todos os dias, precisamos conhecer
o Senhor. Lá no livro de Mateus 22, 29, Jesus falou também que se o povo erra, né? Errai por não conhecer as sagradas escrituras e nenhum poder de Deus. Lá em Oséias 4, versículo 6, também está escrito lá que Deus usou o profeta Oséias para também dizer assim, que o meu povo, olha, o povo de Deus. Se você é povo de Deus, se você é de Deus, irmãos, receba essa palavra em nome de Jesus, amém? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento da palavra de Deus. Eu quero fechar esse parênteses para abrir para dizer para vocês que o sistema desse mundo não destrói o povo de Deus, né? O poder político ou o poder econômico não destrói o povo de Deus. Nem Satanás destrói o povo de Deus. Destrói não, meu irmão. Ele já foi derrotado. Quando Jesus foi lá para a cruz, né? Lá em Gálatas 3, versículo 13, está lá escrito que ele, quando foi pegado no madeiro, né? Ele cumpriu a lei. Aquilo que nós não podemos fazer, que a gente jamais tinha condições de fazer, Jesus fez para mim e para você. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, já está cumprido, já está consumado. Amém? Então não precisa mais sacrifício. É melhor nós obedecer do que sacrificar. Amém? Esse é, um ponto positivo da Santa Sagradas Escrituras para nós, né? Para vocês e vós outros que vai ouvir esse vídeo em nome de Jesus. Amém? E concluindo agora, porque eu não quero que esse vídeo ele venha a ser muito comprido. Quero dizer para você, meu amado e minha amada, irmãos e irmã, igreja militante do Senhor Jesus Cristo, quero dizer para você mais uma revelação de Deus, que tudo isso não destrói o sistema. Esse mundo ele pode estar virado de cabeça para baixo, tá, né? Esta filosofia aí diabólica, demoníaca, macabra, né? Simpatia, macumba, feitiçaria, nada destrói o povo de Deus. Só tem uma coisa que destrói o povo de Deus: é a falta de conhecimento da palavra de Deus, meus irmãos. Vou repetir, eu fiquei todo arrepiado agora com esta palavra. Só quem pode destruir o povo de Deus é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Lembra lá nas cartas que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, que é uma das cartas, né? É um livro que fala muito sobre o poder de Deus, né? Principalmente o Efésios, capítulo 6, que fala sobre as armaduras de Deus, né? Sobre a importância de nós se revestir de todas as armaduras de Deus, colocar o capacete, né, da salvação, colocar, né, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada do Espírito, a sandália da preparação do Evangelho em nossos pés. Mas não é Efésios 6 que eu quero comentar, é apenas porque cabe estar dentro do contexto do que eu estou falando, por isso que eu apenas citei capítulo 6 de Efésios. O que eu quero falar é do capítulo 5 de Efésios, principalmente o versículo 14 e o versículo 18. Olha o que é que diz lá, o que o apóstolo Paulo diz: desperta tu que dorme, né? Se levanta no meio entre estes mortos, né? Se levanta no meio dos mortos, e Cristo te esclarecerá a luz do Evangelho, irmãos, a verdade. Louvado seja Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. João 8, 32 e 36 fala acerca disso. Amém, queridos? E no livro de Efésios, ainda continuando no mesmo livro, né, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27 e o versículo 30, olha o que é que diz lá, olha o que é que o apóstolo Paulo diz: não dê lugar ao diabo, não entristeçais, né?
E outra versão diz: não entristeça o meu amigo, o Espírito Santo. Amém? Não entristeça o Espírito Santo. Não dê lugar ao diabo. Em Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8, também está um conselho do Espírito Santo para nós nesse dia de hoje. Receba que é de Deus essa palavra. Amém? Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Tiago 4, versículo 8, né? Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, entenda que para fazer a obra de Deus, primeiro, você tem que construir o seu ambiente, né, de morada familiar agradável. Tem que trabalhar para que não venha entrar ciúme, contenda, dissensão, prostituição, adultério, mentira, engano, falsidade, né? Não pode ser hipócrita nem fariseu. Tem que aprender a amar, perdoar, ser tolerante. Tem que praticar o amor, a caridade, tem que dar um bom testemunho, tem que cuidar bem da família. E então, uma vez você fazendo isso, aí você vai estar pronto para cuidar da casa de Deus. Amém, queridos? Outra coisa que eu vejo hoje acontecendo muito nas igrejas, a acepção de irmãos. E Deus não faz acepção de ninguém. Então, quando o homem começa a fazer acepção do outro, Deus, ele desaprova. E uma das coisas que Deus mais abomina, irmãos, é de irmãos que espalham contenda entre irmãos. Provérbios 6, versículo 16, está lá, olha, sete atitudes que Deus desaprova, que Deus abomina. A pior de todas dessas 7 é uma, que é a última, pode ver lá que está lá, de irmãos que espalham contenda entre irmãos, de irmãos que não liberam perdão. Você tem que aprender a liberar perdão, você tem que aprender a estender as mãos, irmão. Estenda as mãos, ajuda em nome de Jesus. Amém, queridos? Lança seu pão sobre as águas, porque na hora que você estiver lançando, Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, lança seu pão sobre as águas. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, né? Guarda teus pés quando entrar na casa de Deus, irmãos. Aprenda a ouvir mais e falar menos, de que ficar prestando sacrifício de tolo. Eclesiastes 5, versículo 1 e 2 fala acerca disso. Amém, queridos? E aí eu concluo agora, fechando aqui com chave de ouro, né? Apocalipse capítulo de número 3, versículo 11 e 13. Guarda o que tu tens, para que os outros não venham e não tomem a sua coroa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos? Se você quer ser um bom obreiro, cuide primeiro da sua casa. Amém? Tem muitas pessoas que acham que o ministério começa dentro da igreja, no púlpito de uma igreja. Não. O ministério da gente começa dentro da nossa casa, fazendo culto doméstico, tendo devocional. Primeiro lugar, o devocional, culto doméstico. Segundo lugar, terceiro lugar, estar em paz com a família. Quarto lugar, estar em paz com a igreja. Quinto lugar, estar em paz com a sociedade, mesmo que ela seja, né, cruel, às vezes, né? Há uma parte, eu não estou aqui generalizando, dizendo que são todas, né? Mas essa sociedade, uma parte dela que é hipócrita, né? Ela vem para cima da gente, ela observa, ela vê se nós estamos realmente vivendo aquilo que está pregando. E a gente temos que pregar aquilo que vive. Tem que falar a verdade, irmãos. E às vezes nós pagamos preço, somos perseguidos por falar a verdade. Eu estava falando com um amigo meu, um pastor, um amigo meu, que quando a gente começa a pregar a Bíblia pura mesmo dentro da igreja, a igreja, ela um bocado sai da igreja, porque muitos não querem ser salvos. Então dentro da igreja só no oba-oba ali. Aí tem um tal do manto, tem o tal do reteté, fala línguas estranhas mais do que todo mundo, pula, sapateia, só emoção. A maioria dos evangélicos dentro da igreja só quer emoção,
só quer massagem no ego, só quer ouvir o pregador dizendo assim, ó, receba a chave do carro, receba a chave da moto, receba R$1 milhão na conta, né? O povo hoje só quer ouvir, né, pregação em relação à prosperidade, mas na hora do pregador dizer conserta o teu altar, depois tem bênção, são poucos que querem ouvir esse tipo de mensagem. A mensagem falando sobre a cruz, né, sobre renúncia, né, combater o pecado, pregar santidade, né, pregar sobre a vida de Cristo, não dá ibope, não dá, irmãos, não dá ibope não. Só dá ibope é aquele pregador que só prega massagem no ego, que só prega emocionalismo. São pessoas que pregam mensagens tiradas do Google, mensagens copiadas, pregador que copia uma mensagem desses grandes pregadores da oratória, né? Nada contra quem é, né, que prega bonito, nada contra. Tem cada mensagem que eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus do céu, vai pregar desse jeito, bom, desse jeito lá em casa. Meu Deus, o cara para pregar, eu queria estar ao menos no dedinho, mesmo na unha desse cara. Mas o cara disse, ele tá pregando aquilo ali. Você não sabe, irmão, o preço que ele pagou para pregar daquela maneira. Agora, se ele não estiver vivendo o que tá pregando, aí é problema dele. É ele, Deus vai cobrar dele. Amém? O que importa é que ele está entregando a palavra. Só que as pessoas hoje não querem palavra de conserto, palavra de renúncia. O povo quer hoje ouvir palavras de bênção, só de bênção, mas não querem, né, liberar perdão, não quer se lançar no altar, não quer ter sua vida no altar. Como é que nós temos que viver a nossa vida no altar, irmãos? É procurar vigiar naquilo que vê, vigiar naquilo que fala, vigiar naquilo que escuta. E Jesus, ele disse, Jesus não disse assim, orais e vigiais, não. Jesus, ele disse vigiai. Primeiro ele fala vigiai, depois orais. Vigiais e orais, amém? Vigia, meu irmão e minha irmã. Jesus está voltando. Conserta seu altar, prepara, refaça o altar da sua casa, começa a fazer o devocional na sua casa, começa a fazer culto doméstico na tua casa, começa a fazer da sua casa a extensão da igreja é sua casa. E aí eu encerro agora, dizendo que nós temos, são 3 tipos de igrejas, né? A primeira igreja de Cristo, você sabe qual é a primeira igreja de Cristo? Eu vou dizer para você, a primeira igreja de Cristo é eu e você. Amém? Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele disse isso, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Amém? Então nós somos a primeira igreja de Cristo, é nós, é a minha casa. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim, ó, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Josué disse assim, ó, se você quiser, né, servir quem você quiser, sirva, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a casa, ele estava se referindo, né, estava se referindo a nós, o ser humano. Depois vem a segunda casa, que é essa que nós estamos debaixo, ó. Ainda não é a casa de Deus, irmão. Como muitos pastores aí classificam, primeiro lugar, a casa lá é a casa de Deus. Não, ali é o lugar de estudo. É o lugar de você aprender, de nós aprendermos uns com os outros. Sai dali lapidado, preparado, capacitado para ganhar a sua família, para ganhar os seus amigos, para ganhar essa sociedade aí para Jesus. Amém? É o quartel general. Eu classifico a igreja como o quartel general. Você pode fazer da sua casa também um quartel general. Amém? Eu estou me referindo aqui no general de guerra, que nunca perdeu uma batalha. Ele é forte, ele é conselheiro, ele é um Deus, um Deus forte, ele é o príncipe da paz, ele é o Deus forte, ele é conselheiro, ele é príncipe da paz. E o nome dele é lindo, maravilhoso, conselheiro. Ele é nosso amigo, ele é o verdadeiro amigo, que não olha para nós, nos nossos pecados, e nos julga e condena nós por aquilo que nós somos. Ele tem sabedoria para ensinar. Nós é que não temos sabedoria para ensinar, irmãos. A igreja hoje, eles
tem uma visão de ganhar almas, mas não cuida. E aí eu fecho esse parênteses para abrir para dizer para você, você recebe um jarro, né, com a planta, e essa planta ela é raríssima, ela só encontra em montanhas altas, em lugares difíceis, acesso até de andar. E você vai receber esse presente dessa rosa, né? E você tem que cuidar, tem que estar sempre colocando uma aguinha, colocando um adubozinho. Não é qualquer adubo não, porque se você botar um adubo meio esquisito aí, você vai ficar matando a planta. Nós não podemos comer qualquer tipo de adubo, de capim, né? Há capim seco aí, irmãos, em alguns pastos por aí. A ovelha tem que estar andando em pastos verdejantes, né? Tem que se mergulhar nas águas tranquilas, receber de Deus o refrigério. Louvado seja Deus. O Salmo 23 fala acerca disso. Então, irmãos, vamos entender que para a gente cuidar da casa de Deus primeiro nós temos que cuidar da nossa casa. E o apóstolo Paulo, quando ele estava falando, se você não cuida bem, principalmente dos que são seus e principalmente da sua casa, né? Como cuidará bem da casa de Deus? A casa, ali está se referindo, né? Você, irmão. Lembra de Davi, lá no Salmo 27, verso 4? Quando Davi estava buscando ali o Senhor, ele disse assim, uma coisa eu pedirei. Em outra versão, Davi disse assim, uma coisa eu o buscarei, que eu possa estar. Em outra versão, ele diz assim, que eu possa viver todos os dias na casa do Senhor. Davi não estava falando lá do templo não, irmão, estava falando dele, ele estava se referindo a ele. Amém, queridos? Louvado seja Deus, né? Ele desejava estar na casa do Senhor, ele desejava ser a casa do Senhor, amém? Todos os dias, uma coisa eu buscarei, que eu possa viver, né? Todos os dias na casa de meu Pai, para contemplar a formosura do meu Pai. Você quer contemplar a formosura do meu Pai, do Pai Celestial? Olhe para o espelho, irmão. Olhe para o espelho, ó. A Bíblia diz lá em Gênesis, né, que nós somos semelhança. Nós somos semelhança de Deus. Você quer ver, que você quer contemplar a face de Deus? Olhe para o espelho, irmão. Você vai ver a face de Deus em você. Vai ver em você. Você vai ver Deus em você. Nós temos que apresentar Cristo. Nós não podemos ser Jesus, mas podemos ser pelo menos o altar para Jesus operar. Amém, queridos? Fique com esta palavra nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus para todos.